O que você falou sobre rede social eu acho muito interessante. E eu acho que aí a gente acaba entrando num ciclo vicioso do sofrimento. Porque geralmente quando você não tá bem, você entra no Instagram, no TikTok. É impressionante como o algoritmo dele é danoso. Danoso. Porque você só vê coisas Repetidas. sobre a sua dor. Exatamente. Coisas que vão só reforçar a sua dor. Exatamente. Sabe? E você vai passando aquilo. Então, ele vai alimentando cada vez mais aquele sentimento ruim. Isso. E muitas vezes ele é sutil, porque ninguém, qualquer player, qualquer, né, influencer, sei lá, qualquer pessoa de expressão que tem milhares, milhões de seguidores, jamais eles chegam no microfone e falam assim, é porque a nossa vida é difícil, porque a dor é essa, porque todo mundo sofre. Se você falar isso, você não tem um seguidor, ninguém fica nesse lugar. Mas a dor, ela é sutil, é passado sutilmente. Então, daí é ruim porque você não lida. Tudo que não vem para cima da mesa, clareza e tudo mais, você fica ali presa porque você não sabe o que fazer. E o campo emocional é isso, né? Você falou um pouquinho, é muito difícil das pessoas lidarem? Claro que é, porque a gente não teve educação emocional. Eu falo, né, que eu sou uma pessoa já idosa, né? Lá atrás só falavam de quer economizar um dinheirinho que sobra todo mês, vai para a poupança. Ridículo isso, né? Então, agora, depois de bem mais idosa, que eu falei, não, isso não está certo, vamos lá. Então, comecei a estudar mercado financeiro, ações. Hoje em dia, adoro ficar aplicando em ações. Mas por que isso? Porque eu não tive educação financeira, porque meus pais não ensinaram, na escola não ensinam. Então, também não adianta a gente ficar se malhando, né? A gente não teve isso. E educação, a nossa, vamos dizer assim, as escolas, o mundo acadêmico não trabalha isso. Trabalha mente e corpo só. Então, a gente fica refém de não saber o que fazer quando a gente sente coisas. Então, por exemplo, eu estou numa reunião de negócios e alguém lá fala alguma coisa ou alguém não gostou da minha apresentação, do meu PowerPoint, sei lá o quê, a gente pode ficar, como eu falo, a soberania, a gente já vai entrar nisso, eu falo que a gente põe um batom, fica com aquela cara maravilhosa, mas por dentro você está destruída, porque alguém não gostou do que você falou, alguém te descaracterizou. A gente lida? Não. A gente fica ali. A gente vai querer se vingar daquela pessoa em algum momento, sabe? Então, a gente não lida, a gente não sabe o que fazer. E a gente não pode se sentir culpado por isso. Mas, que nem eu falei da educação financeira, ninguém me parou e falou, Luciana, vamos estudar beabá da educação financeira? Não. Eu estou sofrendo por não ter um dinheiro que está trabalhando para mim. Eu sou uma adulta que vou correr atrás e vou estudar. Vou seguir várias pessoas, aqueles Barces, aquele pessoal todo lá que você acaba pegando como referência. Então, o campo emocional é a mesma coisa. A gente não sabe o que fazer porque a gente não teve essa educação. Ninguém falou, olha, quando você está triste, não é um amiguinho que te roubou o pirulitinho e você ficou triste. Você está triste porque talvez você na hora não conseguiu se defender, na hora você não conseguiu estar num outro estado que você pudesse se socorrer, se atender de uma forma mais madura. É isso, né? Então, não adianta a gente esperar milagres das pessoas se elas não sabem, elas não têm essa educação, né? Então, é difícil, porque isso, para mim, eu acho que deveria ter sido ensinado na escola, desde pequenininhos, né? Ali, tô triste. A gente vê algumas escolas mais evoluídas, algumas que eu sigo por aí afora, que eu gosto desse assunto, já desde pequenininhos, você trabalha com as emoções no ambiente, precisa ter um professor muito, muito bem preparado, né? Mas que ele faz as crianças, o que você está sentindo? Fala disso. Isso é educação emocional, né? É bem rápido, porque eu queria pontuar sobre... O que eu sinto é que a gente também... Você falou sobre o mundo corporativo, como as pessoas estão numa reunião de trabalho e a pessoa não gostou da sua apresentação como um exemplo. E a gente
isso é natural, isso acontece em toda dinâmica de trabalho, isso acontece. O que eu percebo e levo comigo, pra mim também, eu sinto assim, raiva. Claro. Eu sinto desaforo. Como assim? Mas, de alguma forma, eu me sinto invalidada e isso reforça uma sensação de que eu não sou boa o suficiente. Isso, mas se ela só te pega é porque você não acredita em você mesmo. Exato! Então, sempre o que está acontecendo fora, se engancha, como eu falo, né? Se pega o ganchinho ali, é porque é seu. Então, esquece a pessoa, né? A pessoa madura fala... Aconteceu comigo, vou pegar o meu exemplo para ficar bem fácil. Eu já dei palestras em vários lugares, com bastante pessoas presentes, e as pessoas ficam interessadas, porque esse assunto é um assunto novo. Não deveria, mas é um assunto novo, que as pessoas, você vê o olhinho delas assim, interessados. Mas tem 2 ou 3 que levantam no meio da palestra. Acabou. Lá no início, essas 2, 3 pessoas que levantavam no meio das minhas palestras, elas exerciam um poder sobre mim que ia para um lugar de dúvida sobre a minha capacidade. Então, daí eu já entrava no automatismo, que eu já estou sofrendo, né? Aquelas 3 pessoas foram embora, por que eles foram embora? É assim, todo mundo é assim. Então, se tem numa sala, numa reunião com 10 pessoas e alguém não gosta de você, isso é normal. Isso é normal, que você está falando, as pessoas devem estar... com tanto problema na cabeça que às vezes o que você está falando não é a hora e a gente sabe, o ser evoluído e maduro, sabe que o que eu estou falando não tem que ser aprovado por todo mundo ou aceito por todo mundo. Não. Ou às vezes pessoas não estão preparadas para lidar com isso no momento. E agora não tem nada a ver comigo, né? Isso é uma coisa que também a gente trabalha muito. Se você acha que tudo o que acontece ao seu entorno tem a ver com você, isso prova a sua imaturidade. É que nem uma criancinha bebê que berra para que vovô, babá, mamãe, papai venham trocar fraldinho ou dar mamadeira. Então, quando a gente acha que alguém não gostou da sua apresentação, será que ele estava prestando atenção? Será que ele não está com a esposa doente, um filho doente? Entendeu? A gente já começa a achar que tudo é para a gente, contra a gente. Então, não tem maturidade, não tem autossuporte. Calma, essa pessoa não alcançou o que você falou. Falar de emoção não é todo mundo que alcança. Se fala de emoção, tem gente que vira o olho e fala, ai, que assunto chato. Ok, o problema é dele. Né? Talvez ele tenha que sofrer tanto para ele procurar uma ajuda, mas não tem nada a ver comigo. Né? Compreende? Total. Então, a pessoa imatura, ela vai se enganchando com todo mundo. Se todo mundo não a aprova, se todo mundo não a admira, se todo mundo não concorda, isso é normal. Isso é normal. Eu posso estar falando umas coisas aqui, sabe? Vocês podem falar, nossa, a Luciana está delirando. Ok, vocês me chamaram, vou falar e não vai ficar nada. E também tudo bem, vou continuar dando minhas aulas ou falando de emoção para quem interessa. Está tudo certo. Agora, eu não meço o meu valor, a minha capacidade ou a minha entrega pelas pessoas à minha volta. Essa é uma pessoa que vai evoluindo, entendeu? Vai ganhando autoridade interna e musculatura emocional. Perfeito. Faz sentido? Muito. Isso é tão libertador, porque, né, quem vocês são, quem a gente é, vou me incluir, ninguém sabe o que a gente passou na vida. Ninguém sabe. Então, se o que eu estou falando é bobagem, se é certo ou errado, isso não tem que dar para ninguém, nem para marido, filhos que vivem junto com a gente. Eles não têm ideia do que a gente passou, sofreu, cresceu. Então, por que a gente dá o poder para o pessoal fazer assim ou assim para a gente? Por quê? Porque a gente não sabe se dá esse valor. A gente precisa terceirizar. Então, vai ficando tão mais simples a nossa vida quando a gente vai entrando nesse estado de soberania, de autoridade interna, que você fala, ok, não tenho que agradar todo mundo. Ou talvez as pessoas precisam sofrer um pouquinho mais, como eu sofri, gente. Sou muito mais velha que vocês. Eu tive uma vida, não vou dizer que minha vida foi um horror, não é isso que eu estou falando. Mas que teve uma quantidade de sofrimentos brutais e um belo dia eu falei, chega, porque não tem ninguém lá fora que vem me salvar ou me socorrer. Chega, eu preciso parar e achar uma outra solução. Daí vem o autoconhecimento,
o Patrick, o mergulhar, o sustentar, é a musculatura. Daí você fala, por que essa dor repete? Por que sempre eu estou com raiva? Por que parece que as pessoas fazem as coisas e se repetem, né? E aí a gente vai, esse caminho é esse caminho que você vai de autoenfrentamento. E isso, na realidade, eu hoje entendo muito, eu só fiz isso porque eu comecei a amar a mim mesma, gostar de mim, dizer para mim que eu valho a pena. Daí você para tudo e começa a não mais se referenciar nos outros e começa a se validar. Ok? Perfeito. Não é gostoso? Completamente. Muito. Não é para vocês ficarem tristes. Não, A gente tá é uma refletindo. aula. É uma aula, sempre. Uma reflexão aí que se... Dá muito tempo de podcast. Isso. Uma dúvida agora que eu queria que você esclarecesse rapidamente pra gente trazer aqui. Qual a diferença de sentir intensamente e ser dependente emocionalmente? São coisas, para mim, eu vejo que são coisas bem diferentes, né? Sentir intensamente, eu acho que é maravilhoso, né? Então, por exemplo, você tá numa situação de prazer, de alegria, você está observando a natureza, você está vendo, né? Você está no alto de uma montanha e vendo aquela paisagem. Sentir demais, né? Ser arrebatada pelaquela emoção, pelaquela alegria. Não está falando nada, não está acontecendo nada, mas você está intensamente vivendo, não é só aqui, ó, porque o sentir não é aqui. É aqui embaixo. É o seu corpo vibrando em cada célula. Isso que eu entendo que é sentir integralmente, intensamente, é ser arrebatado. E esse era o estado que a gente deveria. Se eu estou triste, eu estou triste. E eu vou usar tudo que eu tiver dentro de mim para corrigir essa tristeza e não ficar dependendo do marido, do chefe, do head, do gestor, entendeu? Porque a gente sempre fica... Foi ele que me fez isso. Não, ele não fez isso. Para o Patrick, ele é um mestre. Ele está mostrando aonde ou você não se valida ou você não sabe o que fazer com você. Por exemplo, se te desrespeitam, entenda isso como vocês quiserem, você só permite porque você não se respeita ainda. Porque o dia que você respeitar, a sua adulta levanta e fala, pera, calma aí. Eu não admito que você me trate desse jeito. Muda a postura totalmente. Mas é porque a validação, o respeito, o auto-amor, a lealdade a você mais, na sua integralidade, na sua autenticidade, muda o jogo. E deixa eu fazer um adendo dentro dessa pergunta, porque eu acho que era isso que eu queria também me aprofundar para você poder explicar para a gente de forma mais específica. Muita gente confunde o dependente emocional... Isso. Eu não respondi isso que eu né? fiz a careta. Não, fica tranquila. Mas o dependente emocional é de uma pessoa que sente intensamente. Enfim, fofocas aí da mídia, a gente vê pessoas... fulana de tal quebrou o carro do marido porque descobriu que estava sendo traída. Ou fulana de tal quebrou a casa inteira. Você vê que é uma intensidade de emoções, de coisas que aquela pessoa está passando e ela não soube controlar. Sim. E vai lá e tem uma atitude impulsiva. Sim. E aí vem o discurso. Isso é dependência emocional. Essa pessoa tá aí quebrando tudo, mas volta depois com o fulano. Isso é dependente emocional. Então, as pessoas, eu acho que acabam confundindo muito essas duas coisas, né? Total. Acho que era isso mais ou menos que eu queria te perguntar em relação a isso, dessa dependência. Isso tem uma coisa tem a ver com a outra ou... Não, aqui nós já estamos indo para um lado tão distorcido de descontrole emocional total, né? Porque você, se você recebe uma traição do marido, não é nada agradável, isso provoca, né, movimentos intensos em você de querer vingança e punição. Sempre você vai para o inferior, que é punição e vingança, né? A gente fala, não, vou me vingar. Na realidade, não tem maturidade e, assim, se fosse aluno meu ou aluna minha, eu ia falar assim, bom, veio uma traição de fora, mas você já está se traindo há muito tempo.
a relação já não está boa. Então, assim, a dependência emocional é de que para uma pessoa completamente instável como essa, de quebrar tudo, ela está dependendo do marido que não atraia, que seja um marido presente, do lado, amoroso, querido. Mundo de fantasia. Isso não existe. E nem é esse o papel nas relações. Isso é outro erro que o Patrick me ensinou tanto. Nas relações não é o outro que tem que me dar nada. Lealdade, amor, admiração. Isso é dependência emocional. Se eu estou querendo do outro qualquer coisa, lealdade, carinho, respeito, afeto, admiração, é hora de parar, ir para dentro e falar, você se admira? Você é leal a você? Entende? O que a gente exige do outro como criança e independência emocional e aprisionamento deveria, numa pessoa que está estudando o autoconhecimento, falar assim, bom, se eu quero do outro tal coisa, admiração ou respeito, você se respeita? Você é uma pessoa leal a você? Você é uma pessoa íntegra? Porque se você não for, você tem um marido que trai, você fala, tchau, meu, tchau. Uma pessoa que não reconhece a relação como uma coisa positiva, tchau. Eu sei que não é tão fácil, mas a postura muda, você entende? Porque você reconhece. A relação que você tem consigo mesmo reflete na relação que você vai ter com outra pessoa. Porque te ajuda também a estabelecer limites. Claro porque que sim. Quando a gente não estabelece limites, as pessoas vão passando, você está se desrespeitando, claro que né? Sim. E quantas vezes a gente não se desrespeita na vida? E quando a gente se desrespeita, o que é isso? É falta de lealdade, falta de auto-amor, falta de lealdade. Você já está se traindo. Quando você engole tudo que é sapo, quando você engole sapo e fica usando a mente para justificar o que você está engolindo ou o que você está vivendo, você está num estado miserável. Esse é o estado que hoje eu enxergo, que eu vivia lá atrás. De novo, gente, tudo isso que eu estou falando não é de carteirinha, não é de apostila, é de vivência real, entendeu? Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece. Nós vamos ficando por aqui, mas se você quiser, segue a gente nas outras redes sociais. Estamos em tudo, né, André? Sim, Paty, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, claro. Isso, e todas as redes. E te aguardamos no próximo episódio. Não perca, mês que vem, Soberana, pra gente Podcast. entender muito mais. É isso aí, gente. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.